O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta, parte 103. Infinitos caminhos. Chegaram, enfim, em casa, e Benjamim logo adormeceu. Foram então para a beira do lago, numa noite escura sem lua. Jesus sentou-se numa barca emborcada e todos os discípulos à volta. Algumas poucas luzes iluminavam o rosto de Jesus. E afinal, a conversação assumiu o tom de lição. Hoje, discutíeis quem seria o maior, pois todos vós tendes um prego cravado no coração. Um prego, uma curiosidade e um perigo. O prego é querer ser o primeiro no reino. A curiosidade é querer saber quem será o primeiro. E o perigo é o desejo que vos digam: tu és o primeiro no reino dos céus. Para vosso bem, atenderei a esta curiosidade, apesar de detestá-la. Não sou o charlatão que por 2 moedas responde perguntas na feira. Nem ganha dinheiro com a ajuda de Python, adivinhando o futuro. Não adianta saber o que virá, se não tiverdes meios de voltar atrás o que foi profetizado. Só existe um meio, a oração, para que a misericórdia do Pai transforme um castigo em bênção. Somente Deus, jamais o homem. Porém, eu que detesto as perguntas curiosas, vou vos responder. E não só a vós, mas amplio até os confins do mundo, no presente, passado e futuro. O maior no reino é o que for menor entre os homens. O simples, o humilde, o que tem confiança, o ignorante. Não é a ciência, a intelectualidade, o poder, nem as atividades, por vezes até boas. Mas os pequenos como as crianças. Observai como me amam, como creem em mim. Imitai-as. Eles sabem o que sabeis, o essencial de minha doutrina. Mas que diferença! Eles a praticam e ainda dizem: por ti eu obedeci, amei, deixei de brigar. Sei que ficas contente quando sou bom. E quando cometem falta, não ficam se desculpando, mas sofrem por me verem sofrer. Amai as crianças, exemplo angélico que Deus vos dá. Se virdes algum deles necessitado ou moralmente desprotegido, acolhei-o em meu nome. Estareis acolhendo a mim mesmo. Não os escandalizeis. Deixai que sejam anjos o mais que puderdes. Respeitai-a como um lugar sagrado. Ah, se cada família tivesse uma criança para servir de freio. Apenas com seu olhar sem malícia, ela santifica, restaura e ameniza. Ai dos que molestam esses pequenos e lesam sua fé. Seria melhor que atassem uma pedra de moinho ao pescoço e se atirassem ao mar. Ninguém tem o direito de fazer violência ao seu corpo e contra sua vida. Vieram de Deus e só Ele tem o direito de tomá-los. Amputai a mão que escandaliza, ou o pé que vos leva ao escândalo, pois é melhor entrar na vida coxo que serdes lançados no fogo eterno com 2 pernas ou 2 mãos. Recordai sempre disso. Os pequeninos são mais do que vós. Seus anjos lhes trazem, direto de Deus, as verdades a serem reveladas, assim como aos que possuem coração de criança. Amai-vos entre vós, sem disputas, sem orgulho ou brigas. Vivei em paz. Não há ou não deve haver inimigos entre os discípulos de Jesus. O único inimigo é Satanás.
Dele sede inimigos persistentes, incansáveis em combater. O demônio nunca diz: chega, cansei, vou descansar. Ele é incansável, assalta e nos atormenta constantemente através de pensamentos. Jesus interrompeu bruscamente. Por que atormentais João? João ficou vermelho e Jesus mandou que falasse. Mestre, hoje vimos um homem expulsando demônios em teu nome, no meio de uns peregrinos, e conseguia. Tirou o tremor de um e deu fala a uma menina atacada por um cão. Nós o repreendemos, dizendo: não és exorcista nem discípulo de Cristo, não te é permitido fazer isso. Ao que respondeu: fazer o bem sempre é permitido, e continuarei a fazer. Foi isso que queriam que eu falasse. Agora que disseste que estarão no céu os que combatem Satanás, ele já é um desses, pois infinitos são os caminhos do Senhor. Em todos os tempos e de mil maneiras haverá criaturas que virão a mim por caminhos que eram maus. Mas Deus vê a reta intenção e os puxará para o bom caminho. O contrário também acontecerá. Portanto, não julgueis. Somente Deus vê e os ama, porque me amam de verdade. Meu nome é salvação. Não o proibais mais, mas chamai-o irmão, por de fato o é, embora esteja fora do rebanho. Quem não está contra mim está comigo. Jesus disse a Valtorta: o reino é dos cordeiros fiéis que me amam de verdade e me seguem até o fim. Não é ser douto, rico ou audaz que vos fareis conquistar o céu. Ah, como o amor ilumina na compreensão da verdade. Ah, que confiança inspira, que segurança. Façais como Benjamim, minha pequena flor, que perfumou meu coração e lhe cantou uma música angélica para que ocultasse o odor fervente dos discípulos e o rumor de suas brigas humanas. E queres saber o que aconteceu a ele? Permaneceu meu pequeno cordeiro, e após minha morte se fez discípulo daquele que mais se parecia comigo, João, recebendo no batismo o nome de Estevão, meu primeiro mártir. No outro dia, Jesus, sobre uma grande pedra, falava a uma enorme multidão. Muita gente mesmo, de todas as idades e classes sociais. Devia ter realizado muitos milagres, pois dizia que era preciso agradecer de coração sincero aquele que o enviou. O sol se punha rapidamente e a multidão que o seguia por 3 dias estava sem alimento e longe de qualquer povoado. Tenho pena deste povo, temo pelos mais fracos. Não posso despedi-los sem lhes dar alimento. Trazei o que tendes. Só temos 7 pedaços de pão e alguns peixinhos. Fazei que a multidão se sente em círculos de 50 e que fiquem calmos. Jesus tomou 2 pedaços de pão, um em cada mão, os abençoou e os colocou junto com os outros. Fez o mesmo com os peixes e mandou que distribuíssem com fartura. E fez-se grande silêncio e paz enquanto comiam. De manhã, a praia estava repleta de gente que chegava numa frota de barcas. Vinham com a firme decisão de serem discípulos de Jesus. Tudo que ouviram e viram dava-lhes a certeza da decisão em segui-lo. Jesus havia se isolado para rezar. Quem os recebeu foi Estevão, o brilhante discípulo de Gamaliel. Meditai se tendes a força para assumir o novo espírito,
um novo modo de pensar e de querer. Rezai para que possais ver se é verdadeira a vossa vocação. Ah, ninguém faz o que ele faz, gritaram. Estevão sorriu. Não será porque ele vos deu pão com fartura? Pensais que isto é que vos dará no futuro? Não. Seu dote é a dor, a perseguição e martírio. Ele não vos promete rosas, mas espinhos. Não carícias, mas bofetadas. Teremos de ser ungidos para sermos vítimas sobre o altar. E depois, reis no paraíso. Mas a multidão parecia decidida mesmo. Acompanharam Estevão e Hermes, os prediletos de Gamaliel, até a casa esperar Jesus. O que diz Gamaliel a respeito de Jesus? E o que Jesus diz do grande Rabi? Gamaliel fala de Jesus de Nazaré como o maior homem de Israel. Oh, maior que Moisés? Então, para ele, Jesus é o Cristo? Ele não fala isto, mas diz que Cristo está na terra, pois ele e Iléu ouviram na sinagoga há muitos anos atrás. Ele aguarda o sinal prometido para o reconhecerem. Naquela ocasião, Gamaliel percebeu o quanto ele era ungido pela sabedoria divina. Mas não reconhece Jesus como o Cristo. Deixou-nos vir porque disse que era bom. É um homem honesto. Não faz espionagem. E afirmou: Ele é mais do que eu e mais novo do que eu. Já poderei fechar os olhos em paz, sabendo que passais a ser do mestre dos mestres. Jesus se aproximou. Seu rosto brilhava em majestade. E Estevão verbalizou o que via. Jesus respondeu: Teu rosto também brilha. E o puxou de lado. Tu cultivastes os dons que recebeste e muito farás ainda. Tens uma coroa de ouro sobre teu nome, e nela está gravado duas palavras: predestinação e primícia. Sê digno de tua sorte. Depois, virando-se para os que chegaram na caravana de barcos, disse: Vamos à sinagoga. Jairo ficará contente. E foi firme. 3/4 de vós me procuram por uma simples curiosidade. Eu vos falarei melhor lá na sinagoga. Vamos. Próximo capítulo: Imperfeição infantil.